Olá, galera do nono ano. Vamos já aí continuidade do nosso capítulo 6, né? Segunda parte aí do processo de industrialização que ocorreu na Europa e espalhou, né, pelo mundo inteiro. E agora nós vamos trabalhar na segunda parte, que vai falar sobre esse processo de industrialização e as principais consequências dele nos países aí mais desenvolvidos, né? Nos países aí que houve esse processo de industrialização, tá? Com esse processo aí de industrialização, houve a globalização, né? Principalmente aí quando chega a segunda metade do século XX, há uma grande expansão desse termo globalização. Devido ao quê? Devido à expansão da economia global, até porque atualmente há um grande desenvolvimento de mercadorias essas que são feitas a partir de máquinas que não vão cansar e não vai parar a sua produção. Essa grande quantidade, essa expansão global aí vai ser configurada com a formação de uma sociedade informacional, ou seja, estamos em um período de pandemia, nós não podemos sair para o centro fazer compras, nós compramos online. As nossas compras agora são compras online, no qual chega na sua casa, né, sem nenhum prejuízo ou algo semelhante, certo? Então, amplia-se os meios de comunicação, amplia-se os meios aí de informação, amplia também a economia mundial. Com isso aí nós temos o aumento dos lucros, principalmente dos investidores, né? Os investidores vão lucrar cada vez mais, já que eles são os detentores aí de toda a arrecadação dos lucros, feito pelas empresas, feito pelas multinacionais ou feito aí pela mão de obra barateada. Além disso aí, nós temos um aumento da terceirização. E o que é a terceirização? Terceirização é quando você pega, né, uma mão de obra de outra empresa. Por exemplo, a escola vai contratar professores de uma empresa de professor. Então, a escola vai prestar conta com a empresa, não com os professores, certo? Essa é a terceirização. É a mesma coisa que dos bancos. Os bancos têm aqueles guardas, né? Toda aquela segurança, mas aquela segurança está sendo prestado serviço para os bancos. Quem paga o salário não é o banco, quem paga o salário daquele pessoal é a empresa de segurança. Ele apenas está prestando serviço. Então, aumenta a terceirização. As lojas vão contratar empresas para limpar a sua loja, a sua indústria. Não vão contratar próprias pessoas de limpeza. Tá? Aumenta esse termo chamado aí terceirização, que assemelha-se com o termo de terceirização. Terceirização é um aumento de quê? Terceiro setor da economia, ok? É um pouco diferente, o que muda apenas é uma palavra, certo? Terceirização, aumento do terceiro setor da economia. E terceirização é um aumento dos trabalhadores aí de forma mais organizada. Divisão Internacional do Trabalho, já falamos muito aqui sobre a DIT, né? Lembrando aí que a DIT, ela vai ser configurada principalmente lá no período aí do século XV, século XVI, onde houve aí as grandes navegações e com isso aí houve a entrada dos colonizadores em terras desconhecidas. Nós temos aí também uma divisão de países metrópoles e países colônias. Nessas regiões aí nós temos o chamado Pacto Colonial, que significa o quê? Significa dizer que a colônia ela só poderia ter algum tipo de relação comercial com a própria metrópole, impedindo ela de manter relações comerciais com outros tipos de colônias, com outros tipos de metrópoles, aliás, né? Com outro tipo de metrópole, restringindo o seu desenvolvimento e levando o seu lucro todo para as metrópoles. Com isso aí nós temos as colônias dando para as metrópoles grandes quantidades de matérias-primas e gêneros tropicais de baixo valor agregado e as metrópoles levando para as colônias produtos manufaturados e escravos que possuem aí uma grande quantidade de valor elevado, tá? Uma grande quantidade de valor agregado naqueles tipos de produto. Então, nós temos aí uma diferenciação já. Enquanto as metrópoles lucravam pouco devido aos produtos baratos que ela vendia, a metrópole vai lucrar bastante devido aos altos valores agregados nesses produtos, que são o quê? Manufaturados e os escravos. Só que com o passar do tempo, essa dita ela começa a mudar de sentido, né? Começa a mudar um pouco de visão. Mudar de visão a parte das mercadorias. Porém, a forma de lucrar continua ainda sendo a mesma. Enquanto
os países superdesenvolvidos, eles vão vender grande quantidade de tecnologia para os países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil. O Brasil ainda vai levar para os países desenvolvidos matérias-primas, juros monetários de empresas multinacionais que ficam aqui, que é chamada de royalties, entre outros. Além disso, as indústrias de países mais desenvolvidos mudou também a nomenclatura. Antigamente, no século XVIII, século XIX, essas indústrias eram indústrias totalmente poluidoras, indústrias que precisavam de uma alta demanda mão de obra e precisava aí de grande quantidade de matéria-prima. Essas indústrias aí, a população percebeu que essas indústrias estavam praticamente destruindo todo o ecossistema e começou então a fazer uma migração. Esse tipo de indústria poluidora agora se instala em países menos desenvolvidos, já que os países menos desenvolvidos têm uma pouca presença de leis rígidas ambientais, e uma grande oferta aí de mão de obra barata, certo? Atualmente, os países mais desenvolvidos eles estão desenvolvendo a chamada indústria 4.0, que são indústrias que tem poluição ou, digamos assim, impacto ambiental zero no próprio ambiente, E são indústrias aí que requer um alto nível de escolarização, um alto nível aí de profissionalismo, especialização das pessoas, desenvolvendo aí robôs, maquinários mais sofisticados e tendo aí pouquíssimas pessoas trabalhando nessa região, apenas as que são mesmo específicas, as especializadas para trabalhar naquela região, certo? E como é que está a Europa nesse cenário aí, A Europa, nesse cenário, ela já foi o cenário da civilização da população moderna, Ela foi berço também da industrialização mundial, até porque a industrialização surge lá na Inglaterra, se espalha pela França, Alemanha, vai lá para os Estados Unidos, para o Japão. Hoje, 70% dos europeus vivem nas cidades, ou seja, praticamente a Europa é um dos continentes mais urbanizados do mundo. Além disso, há grandes polos urbanos. Aqui no Brasil só existe o quê? De grandes polos urbanos, a região de São Paulo, a região do Rio de Janeiro. Lá não, são grandes polos urbanos no qual concentra-se uma grande quantidade de pessoas, uma grande concentração de tecnologia, universidades e tudo mais. O moderno sistema de transporte, principalmente o sistema aeroviário, o sistema rodoviário, metrô, trens, entre outros, é muito sofisticado, muito moderno e as pessoas de lá, em sua maioria, não utilizam carros particulares, Não utilizam o transporte próprio e sim o público, já que é eficiente, moderno, sofisticado e aconchegante. Além disso, apresenta uma acentuada modernização nas indústrias, como nós vimos aí, as chamadas indústrias 4.0, que são indústrias voltadas para a tecnologia, baixa poluição naquela região. Atualmente, nós temos aí a Europa como o país no qual há uma grande concentração de robôs nas suas indústrias, ou seja, a Europa hoje é uma região no qual tem uma quantidade de robôs maior do que a quantidade de mão de obra humana trabalhando nas indústrias, nas empresas e nas fábricas. Nós vamos falar aí sobre a Inglaterra, Falando sobre a Inglaterra, parando aí um pouco falando sobre a Inglaterra, lembrando que a Inglaterra foi o país que deu suporte e foi o país aí que desenvolveu a primeira revolução industrial lá no século XVIII, 1700 e pouco. A Inglaterra aí com sua grande quantidade de riqueza que vai ser desenvolvida principalmente na época das grandes navegações, ela vai aí acumular riqueza e vai, no caso aí, desenvolver a sua industrialização. As cidades industriais como Londres passaram a concentrar atividades relacionadas aos serviços, enquanto as indústrias passaram a concentrar próximas aos tecnopolos, ou seja, houve uma mudança na configuração da concentração industrial. Antes, nós tínhamos a grande concentração industrial nas regiões de Londres, nas regiões aí de Liverpool, que são áreas no qual tinha grande concentração de carvão mineral. Hoje não. As indústrias que estavam nessas regiões, poluidoras, na maioria das vezes, migraram para outras regiões e atualmente na região de Londres está tendo desenvolvimento de tecnopolos, principalmente na Universidade de Cambridge, Universidade de Oxford, entre outras.
Londres hoje, né, a Inglaterra no caso hoje, e Londres é a terceira maior cidade e a terceira mais importante do continente. Ou seja, século XVIII, Inglaterra era o país mais importante, Londres era a cidade mais importante, hoje já cai para a terceira posição. E aqui nós temos a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, um grande tecnopolo que vai desenvolver aí bastante tecnologia, não só para o Reino Unido, mas para outras regiões do globo. A França, né? A França fica aí como segundo lugar ou segundo país mais industrializado da Europa, certo? A maioria das suas indústrias também se concentrava no norte do país, porque no norte do país se concentrava uma grande quantidade de carvão mineral e outros tipos de combustíveis fósseis, certo? Que era voltada principalmente para a indústria e confecção de roupas, que são as têxteis siderúrgicas, aço, entre outros. Hoje o parque industrial é bastante diversificado e inclui até os tecnopolos, ok? E por último aí nós temos a Alemanha. A Alemanha hoje é a maior potência mundial da Europa, né? O país mais rico da Europa e o país mais industrializado e mais urbanizado também, tá? Maior potência europeia, apesar de ter uma industrialização tardia, né? No final aí do século XIX, tendo como principal responsável aí o rio Reno e o rio Rhin, ou seja, todas as vezes que a gente falar sobre industrialização alemã, a gente sempre vai falar sobre as regiões que ficam próximas aos rios Reno e Rhin. Por quê? Porque é uma região rica em combustíveis fósseis e uma região aí que possui esses rios como porta e navegação, não só de mercadorias, mas também de pessoas, tá? E hoje possui aí um parque industrial diversificado e conta também com grandes tecnopolos, ok? Então, essa é a nossa finalização do capítulo 6. Espero que vocês tenham aí aproveitado, né, todo esse capítulo 6 aí para darmos início à industrialização que vai nos perpetuar aí por mais capítulos, tá? Nós nos veremos aí nas próximas aulas.